Vamos falar neste momento com a Aline Souza, que entregou a faixa ao presidente Lula no dia 1º de janeiro deste ano, junto com outras 7 pessoas. A Aline Souza, que é secretária nacional da Mulher e Juventude na Unicatadores, diretora-presidenta da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e Entorno, Centicop, e há 10 anos faz parte do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e é delegada da Aliança Internacional de Catadores, representando do Brasil. É com muita honra que a gente recebe você, Aline. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar do programa. Aline, bom, a gente soube, né, que foi um momento muito emocionante para você, né? Entregar justamente cabia a você. Você foi a última, né, das 8 pessoas, a última, e, portanto, você que colocou a faixa presidencial em Lula, né? Quer dizer, foi emocionante para nós que vimos, eu imagino para você. Eu queria que você inicialmente falasse dessa emoção, Aline. Como é que foi? Realmente foi uma emoção muito grande também para mim e para todas as lideranças que lá estavam nessa missão histórica do nosso país, mas a sensação que eu tive foi a mesma quando eu recebi a minha casa própria em 2009, uma sensação de alegria e uma honra, né? Foi uma honra enorme, assim, poder estar cumprindo essa missão tão importante, junto com representações do povo, né? Ali não era a Aline Souza, ali era uma pessoa que representava o povo brasileiro que defende a democracia. Agora, Aline, eu queria que você falasse de uma pessoa em que eu já li algumas reportagens, né, algumas entrevistas que você já concedeu, e eu achei uma pessoa muito importante que você citou, que é a sua avó. Eu queria que você falasse um pouco dela, né, enfim, da história dela, e o quanto essa luta da sua avó ajudou, inclusive, na sua formação, né, como ser humano. Então, eu venho de uma família que a catação escolheu ela para poder dar continuidade nesse trabalho importante para o nosso país, que é o serviço da reciclagem, né? E a minha avó, ela sempre foi uma inspiração, sempre cuidou de mim, e eu acho que no mínimo eu deveria cuidar dela, assim, na medida do possível. Na minha adolescência, dividindo ali meus horários para o estudo e outro horário para estar com ela, acompanhando nas rotinas do trabalho sobre uma carroça. Então eu achava perigoso. E aí foi daí que eu comecei a ver a reciclagem de perto, né? Mas, assim, mesmo sem a vontade dela, porque realmente na catação a gente ainda tem um número grande de crianças trabalhando, porque a mãe não tem com quem deixar, a avó não tem com quem deixar. Mas, graças a Deus, aí, todos os ensinamentos que ela, minha mãe, meu pai, minha inspiração também, minha irmã Jaqueline, que foi liderança cedo de cooperativa, me passaram. E hoje a gente está aí conseguindo ter essa visibilidade enorme, graças à nobreza da nossa primeira-dama, Rosângela, né? E fazer essa surpresa para o presidente, e aí dar essa visibilidade toda para a nossa categoria. E, Aline, fala o nome da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Acho importante a gente também prestar uma homenagem a eles nesse momento. Sim, minha avó se chama Adriana Souza da Trindade. Meu pai, que já faleceu, se chama Gervásio dos Santos da Silva. Minha mãe, Nívia Souza da Trindade. E eu queria que você relembrasse um pouco quais os momentos, né, na sua vida, com eles, né, com a sua avó, seu pai, sua mãe, que você lembra nesse momento, você pode falar assim, puxa vida, a gente sofreu, hein? A gente passou por momentos assim difíceis, né? Eu queria que você relembrasse um pouco desses momentos para as pessoas terem noção um pouco do que vocês já passaram. É bom até você fazer essa pergunta, porque eu tenho a oportunidade de responder algumas pessoas que não me conhecem, né, que sabem pouco de mim, e falam, poxa, mas a terceira geração ainda é catadora. Então, assim, para mim é um orgulho ser catadora, para minha família também é um orgulho elas serem catadoras, e vários catadores que eu estou a serviço deles, eles também têm orgulho da atividade que exercem, porque a gente, na verdade,
a gente vem de uma realidade muito salubre, muita periculosidade, com muita invisibilidade ainda. A gente depende muito da participação da sociedade para ter dignidade, depende muito da esfera pública para ter esse reconhecimento legal e a legalização do trabalho. Mas a minha origem, ela vem assim de um rastro de conquistas enorme, desde quando a gente teve a transição da ocupação irregular em Taguatinga, que a gente morava. Nós moramos lá por 10 anos e foi 10 anos de muito sofrimento, 10 anos também de muito ensinamento. Então, quando a gente migrou para nossa casa em 2009, em Riacho Fundo 2, ali foi a maior conquista que eu já poderia ter. Todos os ensinamentos que a reciclagem, que o Movimento Nacional de Catadores, que as comunidades internacionais me ensinaram até aqui, são importantes na minha vida, mas essa conquista de ter conseguido a casa própria foi a maior que eu já tive, e agora, né, seguida por esse ato do convite da faixa, né? Então, hoje, se eu tenho possibilidade de enxergar melhor as necessidades de buscar a conclusão da parte acadêmica, é devido ao trabalho rotineiro da reciclagem. Então, se eu ingressei na faculdade de Direito, é porque a reciclagem me mostrou que eu deveria ir além. Então, são muitos avanços e o sofrimento torna a gente forte. O sofrimento, ele torna a gente mais humano, né, e resistente e também corajoso, né? Catadora tem que ser muito corajosa para conseguir todo dia lidar com os desafios que a vida proporciona aí para gente. Exato. Bom, já quero fazer várias perguntas a partir da sua resposta. Queria que você falasse do ingresso, né, do seu ingresso na Faculdade de Direito, e também do que vocês já passaram, enfim, que são muitos os desafios. Vamos ver se a gente consegue, enfim, abordar esses dois aspectos nesse momento. Então, o direito, ele tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Na verdade, eu acho que todo cidadão deveria estudar direito para entender o contexto da retirada ou inclusão deles. Então, o direito, ele também me escolheu porque eu poderia ter optado por serviço social, por, sei lá, administração, já que eu já estou há 10 anos na frente da administração da rede, mas o direito é devido justamente à minha posição, o meu papel político dentro das instituições, né, no Brasil e fora dele. Então, a gente se depara com muitos argumentos e muitos posicionamentos que a gente, enquanto catador, mesmo que não tenha um certificado em casa, né, para mostrar que você tem estudo, que você tem como comprovar aquilo que você está falando, a gente sabe, tem o conhecimento da vida, tem o conhecimento da causa, e a gente sabe do que está falando. Então, o direito, ele vem para complementar algo que a gente sempre se posicionou, que a gente sempre colocou com relação a essa retirada de direito, com relação à omissão, com relação à realidade de muitos catadores em situação de rua e cooperativado. Então, não é bem uma escolha, né? É uma obrigação ter muitos catadores formados em direito, para justamente ter essa força a mais para poder se defender em qualquer esfera. E aí também vem a questão das políticas, né? O meu papel, ele é muito político nessa questão de ter as leis que nos amparam na ponta da língua para poder a gente conseguir dialogar, conseguir construir, conseguir proporcionar para os ambientes, para as esferas, uma mesa de negociação na qual a gente consiga, de fato, entender essas necessidades de raiz mesmo dos catadores, desde erradicar um lixão com a inclusão socioprodutiva dos catadores, nos referindo à nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305, até um processo de contratação desse grupo, né, após a sua institucionalização, que é a criação da cooperativa, ou associação por meio da 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento, que também nos inclui lá enquanto prioridade, e para a contratação do serviço prestado com dispensa de licitação. Então, é isso, o direito é isso. Além dos direitos básicos que uma mãe deve ter. Olha, no Brasil nós temos em torno de 1 milhão de catadores, e 70% desses, de 70% a 80%, são mulheres. E essas mulheres, muito por sua vez, são a rima de família. Então, elas têm filhos, elas precisam sobreviver, mas com quem vai ficar os filhos dela? Então, a gente precisa entender a real necessidade de cada trabalhador, de cada trabalhadora, para a gente poder defendê-lo. E é isso, o direito, ele tem toda essa conexão, dá toda essa condição da gente pautar isso e lutar por isso.
Você está falando aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu lembro, quando eu ainda estava na Cultura, na Rádio Cultura aqui de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, a gente teve a oportunidade de acompanhar toda essa luta, né, dessa construção dessa política nacional, com o padre Júlio Lancelotti nas ruas, manifestações. A gente foi também no lixão de Santana de Parnaíba. Infelizmente, a gente fez uma reportagem sobre a morte, né, de crianças no lixão, né, que catavam latinha, caminhão esmagando crianças, passando por cima. É uma realidade trágica, né? E é muito importante a gente ter você, né, Aline, como uma pessoa que está aí na luta, tão preparada e que sabe muito bem o que é esse sofrimento dessas pessoas. E eu sempre lembro da Elizabeth Greenberg, né, socióloga do Instituto Polis, ela sempre falava, os catadores são os primeiros ambientalistas que surgiram. E é isso, né? Vocês, os catadores, né? E que pena que ainda existe atração humana, aquela atração, quer dizer, o próprio ser humano carregando o carrinho. A gente vê pela rua ainda em São Paulo, né, Alina? Essa também é uma questão importante que pode ser tratada. E aí eu já te coloco a indagação de quais são as políticas públicas que você está reivindicando, né? Que no contexto, lógico, não é você como representante, né, dos catadores, está reivindicando. E te preocupa também essa atração humana ainda? Então, a gente usa nossas políticas aqui no Brasil para ser referência em outros países. Eu fui em 2018 na África do Sul, em Joanesburgo, a convite da uma instituição internacional chamada IEGO, para poder falar da nossa política nacional para o governo lá da África, para poder eles conseguirem, na verdade, deixar o grupo de catadores de lá ser institucionalizado, eles não aceitavam os catadores criar cooperativa, associação. Então a gente levou nossa política nacional como exemplo, né, de todo esse avanço que tem no Brasil. E uma das coisas que a gente volta para cá ainda, sabe que ainda a gente precisa tá sempre vigilante da nossa política. A nossa política, na verdade, a gente é tem várias pessoas que defendem a nossa política nacional de resíduos, mas o catador, ele depende exatamente do seu cumprimento real. Então sempre a gente está ali vigilante, defendendo ela. E esses últimos anos foi bem complicado para a gente, porque foram várias tentativas, né, de não só inverter a pirâmide hierárquica da política nacional de resíduos. Então se discutia muito mais a questão da incineração através da recuperação energética e menos a reciclagem. Então trazer a reciclagem como um problema, né, e a recuperação energética como incineração uma solução. Na verdade, se a gente cumprir a política nacional de resíduos da forma como ela preconiza, a gente vai encontrar a solução, porque a solução, ela não é a solução de um só elo. É uma solução que passa por várias mãos, desde o consumidor primário, que é a sociedade, como consumidor primário ali, ter primeiro contato com o resíduo, após o seu consumo, até a indústria que vai recuperar esse resíduo. Então, os catadores, a sociedade, a esfera pública, o poder público, a gente é uma solução que passa por todas essas mãos. E aí a gente foi um grande defensor nessa ponta, porque o catador ele depende exclusivamente da política nacional para poder não só sobreviver no nosso país, que a gente já sobrevive, mas também existir. Porque sem um catador na política nacional, o que a gente vai fazer, né? Então, eu falo em nome de várias catadoras e catadores idosos que estão buscando na reciclagem uma sobrevivência. Eu falo pelos um percentual até maior, que é os catadores mais entre 30, né, entre 20 e 40 anos. Eu falo com os catadores jovens, que nem eu ingressei com 18 anos. Então eu falo por um monte de catadores que depende desse trabalho e que se retirarem, a gente excluírem a gente dessa política, a gente vai sofrer muito e a gente não vai ter outra sobrevivência. E então eu falo muito da questão da Política Nacional de Saneamento Básico, porque em 2007 ela incluiu a gente enquanto prestador de serviço, regulamentou nosso serviço, lembrando que o nosso serviço já é reconhecido como profissão no Código Brasileiro de Ocupação, na CBO, e também cito as demais políticas, cito o Planares, que o Planares, inclusive, a gente não teve participação na construção da atualização do Planares, então tem lá um pequeno capítulo que fala da gente.
pequeno ponto, sabe? Como que você fala em um plano tão importante, que cita várias vezes as cooperativas, que cita várias vezes os catadores, atrelado a lixões, atrelado à coleta seletiva, atrelado à logística reversa, e você coloca um pequeno parágrafo ali, está tratando dessas pessoas, em um cenário de quase 1 milhão de pessoas. Então, foi muito difícil, a gente precisa trabalhar o Planares, a gente precisa trabalhar os planos municipais de gerenciamento de resíduos, a gente precisa trabalhar o principal também, que é o que vai facilitar as outras etapas da política, que é a educação ambiental. Poucas pessoas falam de educação ambiental e muitas pessoas querem resolver o problema dos resíduos no país, mas a educação ambiental ela é o cerne, sabe? Ela é o princípio da ação, e a gente precisa envolver a sociedade precisa entender que ela é importante nessa cadeia aí da economia circular, e que sem ela participar, a gente vai ter o cenário que tem hoje, que são milhares de toneladas de materiais recicláveis indo para lixões, indo para aterro, indo para áreas irregulares e gerando todo o prejuízo ambiental que a gente bem conhece. Exato, e nessa política nacional de resíduos sólidos, como você falou, né, política reversa, a gente tem aí a responsabilidade da indústria brasileira também, né? Enfim, nos diversos setores da indústria, que elas precisam realmente colocar em prática efetivamente essa política reversa, né? Se você puder falar um pouquinho também. Sim, sim. A gente precisa lidar hoje com alguns desafios para viabilizar a reciclagem no Brasil, né? Um deles tão importante quanto a questão do envolvimento da sociedade, é a questão da bitributação de alguns produtos que chegam na mão dos catadores, que eles têm o desafio de integrar na cadeia para seguir a economia circular, e acaba que ele fica estacionado em algum desses lugares ou nem passa por esse processo, que é alguns produtos que já não têm valor agregado na indústria, e que também, para a gente conseguir viabilizar esse fluxo, teria que pagar uma segunda etapa de imposto. Então, esse é um desafio que não só os catadores, as cooperativas enfrentam, mas também o resto da cadeia da reciclagem. Então, as indústrias, os processadores, eles enfrentam isso. A gente estava com benefício da isenção do PIS e COFINS, que foi um benefício de 2005 da Lei do Bem. E esse benefício ele foi nos retirado por conta de uma introdução do STF de inconstitucionalidade desse artigo 48 da Lei do Bem. Só que justamente esse artigo era o que viabilizava a reciclagem até hoje no Brasil, né? E aí a gente precisa trabalhar um projeto de lei junto à Câmara, o Congresso Nacional, para a gente conseguir viabilizar esse produto. E se o produto já foi ali creditado o seu imposto, retido o seu imposto no processo de consumo primário, não tem sentido você novamente cobrar um imposto para esse resíduo voltar para a cadeia produtiva, sabe, voltar para o ciclo de retorno que ele vai ter por diversas vezes. Então, esse é um desafio nosso. Também tem a questão da indústria, começar a entender que as cooperativas, no Brasil, nós já temos cooperativas preparadas, seja cooperativa de primeiro ou segundo grau, para ter esse contato direto com ela na questão do fornecimento de produto de qualidade. A rede Senticop, que está em Brasília, por exemplo, é uma cooperativa de segundo grau que congrega 21 cooperativas, 1.000 catadores, e que ela tem total know-how e estrutura hoje para poder atender diretamente a indústria. E a gente se depara com uma situação de descredibilidade, que as pessoas ainda acham que cooperativa tem que passar por todo um processo de intermediário nessa cadeia para depois o produto chegar até a indústria. Só que a gente precisa quebrar esse paradigma e começar a se aproximar do trabalho das cooperativas e dos catadores, porque é aí que o catador tem dignidade econômica, é aí que chega a nossa emancipação econômica, né? Porque dentro de uma cadeia de 100% da movimentação econômica, o catador fica com 10%. Isso não é justo, porque o trabalho pesado quem faz somos nós, lá na ponta. Exato. Quanto que um catador hoje consegue por mês, a média, mais ou menos, Aline? E qual que seria a meta aí de vocês, já que você está falando que precisa aumentar exatamente esse valor? Sim, a gente tem vários perfis de catador. O catador autônomo, ele com certeza, alguns, né, que não passam por esse processo de exploração, eles vão ter uma renda bem maior que um catador cooperado, ou uma catadora cooperada. Cooperativa, quando você abre uma cooperativa, ela é como se fosse uma empresa, mas é uma empresa que tem vários donos, né? E essa empresa ela tem um custo, e esse custo, quando não é sanado
pelo governo, os catadores têm que pagar através da comercialização dos seus produtos. E eu acabei de falar que tem muitos produtos que a gente recupera que não tem valor agregado. Então, a gente acaba que paga para trabalhar. Só que o catador, que ele já é reconhecido, no caso de Brasília, que tem contrato de coleta, ele mesmo faz o serviço de coleta seletiva porta a porta, ele mesmo recebe pelo serviço de triagem, que é o pagamento pelo serviço prestado de recuperação do resíduo e integração na indústria. Ele já passa a ter uma renda diferenciada, porque ele tem esse subsídio, né, que até essa palavra não gosto de usar, porque é um serviço prestado público e a gente precisa ter uma remuneração de fato disso. Mas a faixa que a gente tem de catador, né, de cooperativa, no nosso caso aqui em Brasília, posso dizer por Brasília, é menos que o salário mínimo daqueles que não têm contrato. Né? Você vê catador que relata que recebe R$500 por mês. Né? Outra hora você vê catador que tem um volume maior de resíduo e que tem um contrato com o governo que diz que alega, né, que recebe um salário mínimo e meio. Mas o que a gente defende hoje é o seguinte: como é um serviço público prestado e é preciso ser feito, né, porque senão a gente onera aí o nosso aterro, nossos lixões, e deixa a sociedade à margem do problema, gera um caos na saúde pública, porque resíduo é questão de saúde pública. Então, a gente defende que os governos deveriam já garantir para esses catadores no Brasil o mínimo do salário mínimo pelo serviço prestado, porque ele não fica ali dependendo exclusivamente do que ele vai vender, do que vão querer comprar dele, né? Porque o serviço já foi prestado, então ele precisa ter pelo menos uma renda mínima para sair dessa situação de miséria. Então, a gente defende hoje que cada catador no Brasil receba no mínimo um salário mínimo pelo serviço prestado à sociedade. Perfeito, Aline. A gente agradece demais aqui a sua presença, viu? Foi um prazer conversar com você e a gente espera que você volte mais vezes aqui no jornal, viu, Aline? Eu que agradeço a oportunidade, enquanto puder estar falando da realidade dos catadores, das catadoras, levando a nossa política nacional de resíduo, levando os bons exemplos e os desafios, estou sempre à disposição. O Movimento Nacional de Catadores, ele está a serviço da sociedade, a gente quer esse reconhecimento, essa valorização para contribuir mais. Muito obrigada, eu que agradeço. A Rádio Brasil Atual e a TVT reconhecem o valor dos catadores e catadoras, viu, Aline? Parabéns, querida. Um beijo, até mais. Um beijo. Tchau. A gente falou aqui com a Aline Souza, secretária nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores, diretora-presidenta da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e entorno, Centicop. Há 10 anos faz parte do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e é delegada na Aliança Internacional de Catadores, representando o Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.